Muito bom. dia, bom dia a todos e a todas. O meu nome é Manuel António, sou o atual tesoureiro da UDIPS Porto e quero-vos dar as boas-vindas para mais uma sessão. Será da responsabilidade da doutora Sara Garrido, desta vez acerca do aviso 16, que traz aqui grandes oportunidades para as instituições que estão a construir equipamentos financiados pelo PRR. E será só para estas, penso eu. Acresce que estamos numa fase que, apesar de ser um período de férias, que todos nós também necessitamos, não podemos deixar de estar atentos a estas oportunidades. Porque são de facto oportunidades únicas para as instituições e que nos faz muita falta estes financiamentos. E eu estava a falar com a doutora Sara antes de abrirmos. Na próxima semana, no dia 14, nós temos um evento na UDIPS Porto para aquelas instituições que têm financiamentos aprovados, que estão a construir ou vão começar a construir, que era muito importante que marcassem presença. Nós temos a sala quase cheia já, mas há sempre forma de aquecer alguns lugares com cadeiras, porque teremos o coordenador da CCR Norte, que vai estar connosco para nos trazer algumas informações muito importantes. Eu penso que o Desporto, ao longo dos anos, tem feito aqui um trabalho fantástico, eh, muito por culpa da doutora Sara e de outros técnicos que por aí temos, mas que nos permite, de alguma forma, estar preparados para não deixar passar estas oportunidades. Estas candidaturas devem ser, de facto, aproveitadas por quem está no terreno há muitos anos e precisa de renovar os equipamentos, precisa de aumentar os equipamentos, precisa de aumentar as respostas sociais. E aproveito, como sempre faço, para vos dar nota que o DIPS Porto, para além desta equipe dirigida pela doutora Sara, nos apoia sempre nas candidaturas, está sempre disponível para nos ajudar. Nós temos também um gabinete de contabilidade que entendo que é muito importante o serviço que fazem para a comunidade. São mais de 100 instituições que recorrem à Cálculo 3S, que é uma empresa composta por vários colaboradores licenciados e que é dirigida pelo Dr. Ricom Pérez. E vocês sabem perfeitamente que fazer contabilidade de IPSS é um bocadinho fazer contabilidade diferente de outras empresas. Portanto, dizer-vos que a Udip Sport tem esse serviço, que obviamente tem custos, mas é negociado caso a caso e que podem recorrer a ele quando entendam. Recordar também que o Deep Sport tem jurista disponível, o Dr. Rui Silva, para os associados poderem de alguma forma ter aqui um apoio quando necessitam. E sem mais, passo a palavra à doutora Sara, que nos vai trazer hoje aqui informações importantes. E já agora, se quiser reforçar a ideia do dia 14, estará mais informada do que eu sobre o que se vai passar e sobre a importância do dia para as instituições que têm equipamentos financiados. Que seja Muito uma bem. boa formação e uma boa manhã para todos. Obrigada. Muito bom dia a todas e a todos. Sim, gostava só de reforçar 2 pontos, ou melhor, reforçar um e adicionar outro. Hum, no dia 14 da parte da manhã vamos ter connosco, uma equipa da Comissão de Acompanhamento do PRR, portanto, o doutor Pedro Dominguinhos, que tem como função, hum, acompanhar a execução do PRR enquanto entidade externa, ok, externa à estrutura Recuperar Portugal, é um facilitador para a resolução de problemas. Ele contacta com as chefias de todos os beneficiários intermediários, isto é, no nosso caso, o Instituto da Segurança Social, e tem sido para nós uma ponte muito importante para vos ajudar na comunicação e na resolução dos problemas que quem está a executar avisos de equipamentos sociais de construção sabe que tem sido bastante desafiante. Portanto, novas plataformas, novos métodos,
novas formas de estar por parte disso, novas obrigatoriedades, portanto, tanto a nível da União Europeia como ao nível do recuperar, portanto, foi sempre uma inovação completa no nível de procedimentos que foram sido criados ao longo destes últimos 3 anos. Portanto, aconselhamos a quem possa estar presente, principalmente quem vai ainda começar a construir, para ouvir de viva voz de quem já está a construir todos os problemas que tem tido durante a execução da obra. Portanto, convidamos a que as associadas que se inscrevam então no link que está disponível para essa sessão. Dizer-vos também que estamos neste momento a finalizar as inscrições para a oitava edição do curso de ser dirigente IPSS. Como sabem, fazemos uma edição por ano. É um curso bastante extenso, mas que de certa forma reúne todo o conhecimento que nós temos, todos os técnicos da Udip Suporto têm sobre o setor. Portanto, tem como objetivo ajudar, dar informação e não só, também tem muito material sobre a gestão de uma IPSS nos seus diversos áreas, órgãos sociais, gestão organizacional, respostas sociais, recursos humanos, gestão estratégica e financeira. Portanto, este curso começou como uma preparação para os novos dirigentes que assumiam estes cargos e fomos percebendo que as exigências eram tantas que a forma como eu estava inicialmente criado, que eram apenas 4 módulos, uma formação de 20 horas não bastava, e então fomos fazendo este acréscimo e todos os anos temos esta preocupação de inovar neste curso e trazer novos conteúdos. Nomeadamente, este ano temos como novos conteúdos o 2 módulos específicos, nomeadamente ao nível das respostas sociais, que era muito solicitado, fazer uma divisão por tipo de utente, portanto, as respostas sociais da infância, da terceira idade e da deficiência, e adicionamos um novo tema que é a questão da responsabilidade legal do utente, que é muito importante quando estamos a falar do nosso público, que é o vosso público, que é o nosso público é todo ah, frágil. E que vocês, de certa forma, quando prestam estes serviços, têm responsabilidade legal sobre os utentes. Dar-vos nota também que estamos já mesmo na finalização das inscrições para o curso, que iniciará em outubro. No início de outubro, decorrerá sempre à distância e pela primeira vez será um curso certificado pela DGERT. Portanto, quem tiver a oportunidade. E que permitimos também a inscrição apenas em alguns módulos ou até apenas em alguns submódulos, ok? Poxa, já vou ter falta, pá, não. Caso não queiram participar no curso todo. Pronto. Portanto, dando estas 2 notas iniciais, vamos falar hoje sobre o aviso que está neste momento a colher candidaturas é dia 24 de julho de 2025 e deixar-vos uma nota que é a seguinte: não deixem, e isto parece redundante, mas não deixem para a última a submissão das candidaturas, porque a plataforma tem dado problemas. Nós vamos ver, eu vou entrar na plataforma e vocês vão ver de viva voz os problemas que estão a dar. Portanto, e se tiver a dar problemas, vocês devem automaticamente enviar um e-mail para o contacto específico demonstrando o erro que está a dar com um print, ok? Para eles poderem resolver. É muito importante isto, porque para além de vocês terem férias, eles também têm férias, não é? Isso, portanto, é preciso vocês não deixarem para a última, porque mesmo nós, que já estamos a submeter candidaturas, estamos a não poder submetê-las por causa destes erros que a plataforma está a deixar. Portanto, hoje vamos então ver o webinar, vamos ver o aviso, vamos ver as candidaturas, vão ver que as candidaturas não são difíceis e que, apesar de ter aqui o ponto de perguntas frequentes, não me parece que existam muitas, ok? Portanto, o aviso é para apetrechamento e para a melhoria das condições de segurança de instalação e conforto das respostas sociais e dos utentes, ok? Concretizado através da aquisição de equipamento móvel. Vamos ver qual é o equipamento, mas deixo já nota que não é equipamento de cozinha e de lavandaria. Ou melhor, é algum, mas não é o que vocês
o que nós pretenderíamos são aquelas máquinas industriais. Portanto, é para equipamento mobiliário, ok? E são apenas elegíveis as entidades e as operações e os lugares na resposta social que foram contratualizados com o PRR no âmbito de avisos específicos, ok? Portanto, quem está a construir na vertente dos equipamentos sociais com os avisos 2, 5, são vários, o 2, o 3, o 4, o 5, o 9 e o 10, são as únicas entidades que se podem candidatar a apresentar candidatura. Ok? O aviso 11 do SAT está excluído e o 16 e o 15, que neste momento estamos a submeter também candidaturas, termina no próximo dia 10. Também não deixem para a última, que a plataforma também está a dar erros. Está bem? Pronto. Só estas entidades é que podem apresentar candidatura. É impossível uma entidade que não tenha um aviso contratualizado submeter candidatura, que a plataforma não deixa. Está bem? Portanto, então, este aviso objetivo a aquisição de equipamento móvel para o apetrechamento das respostas sociais creche, ERP, centro de dia, centro de atividades e capacitação para a inclusão, RAI, residência de autonomização e inclusão, comunidade de inserção e habitação colaborativa. Deixo já nota que, independentemente de vocês, por exemplo, no aviso 2, terem lugares financiados para a construção de um SAD, o SAD foi excluído deste aviso. Ok? Pronto. Portanto, não é alvo de financiamento. Quem é que se pode candidatar? As IPSS, equiparadas, ou autarquias, ou entidades públicas, que estejam legalmente constituídos e registados, não tenham dívidas à Segurança Social AT, que tenham a situação regularizada em matéria de reposições dos fundos europeus, que tenham as contas submetidas da plataforma OCIP. Como sabem, o prazo para a submissão das contas de 2024 termina no passado dia 30 de junho. A Segurança Social apenas valida esta condição de elegibilidade no momento da análise da candidatura. Portanto, mesmo que vocês não tenham ainda submetido as contas no OCIP, façam a mesma submissão das contas no OCIP e da candidatura, está bem? Portanto, que só mais tarde é que eles vão analisar, e não é por submeterem no dia 4 de 7 que vai ser indeferido, ok? E não apresentarem a mesma candidatura a financiamento, e que ainda esteja, obviamente, a decorrer o processo de decisão, ou a decisão sobre o pedido de financiamento tenha sido favorável, a não ser que tenham feito que vão rescindir desta candidatura. Isto é para as entidades que estejam neste momento com candidaturas ao Norte 2030, serão as mais comuns, em que foram candidatar ao Norte 2030 para a aquisição de equipamento para esses lugares. Está bem? Claro que podem sempre candidatar-se a essas e depois, quando vier, porque nós sabemos que ainda não há decisões das candidaturas aos equipamentos sociais do Norte 2030. Quando vier decisão do Norte 2030, podem sempre pedir uma alteração da candidatura, fazer uma reprogramação, está bem? E aí deixariam de incumprir com esta linha E. Portanto, quais são os investimentos elegíveis? Os que cumpram com estes 4 critérios. Portanto, temos de ter um contrato com participação financeira cujo projeto de investimento se encontra em execução, tenha sido concluído ou já encerrado nestes avisos, portanto, o 2, o 3, o 4, o 5, o 9 e o 10. Isto é, eu preciso de ter o projeto de investimento se encontra em execução. Se vocês vão ver mais à frente, mas é preciso ter o auto de consignação, tem de ter a data anterior a 1 de 10 de 2025, auto de consignação da obra, está bem? Para as respostas sociais que estão aqui elencadas, que já falei, que exclui o SAD do aviso 2, está bem? O projeto de apetrechamento não pode ter sido objeto de qualquer apoio financeiro, nacional ou comunitário para a aquisição de equipamento móvel para os lugares intervencionados
nos 4 anos precedentes. Aqui podemos olhar imaginemos que vocês estão a remodelar e a criar lugares numa ERP, mas que tenham tido uma candidatura a equipamentos sociais no âmbito do Norte 2020, em que utilizavam os lugares da ERP como remodelação. Portanto, se for o vosso caso, não poderão se candidatar. Evidenciarem capacidade económica ou financeira para assegurar a totalidade dos encargos relativos ao investimento privado elegível e não elegível inscrito na candidatura. Claro que o incumprimento de alguma destas cláusulas leva ao indeferimento e apenas será analisada a condição de elegibilidade à data em que for efetuada a análise da admissibilidade, como vos falei. Não é por não submeterem as contas até 30 de junho de 25 que vai vir interferir a candidatura, ok? Porque vocês só submeteram a 1 de julho de 25, ok? Pronto. Quais são as respostas sociais elegíveis? As que tenham, então, um contrato com participação financeira cujo projeto de investimento se encontra em execução, com auto de consignação com data anterior a 1 de outubro de 2025. Nós, mesmo cá nós, no Lipsport, nós tramitamos, como sabem, candidaturas e fazemos também a execução das candidaturas. Portanto, estamos neste momento ainda a tramitar candidaturas do Aviso 9, portanto, da creche, que vão, obviamente, que temos de fazer aqui uma aceleração para que sejam elegíveis para esta, para esta, para esta resposta. Portanto, se eu submeter a candidatura e quando, obviamente, já vão avaliar estas candidaturas depois de 1 de outubro de 25, estamos a ver, não é? Já tem mais massa. Caso a 1 de outubro de 25 eu não tenho autoconsignação para essas candidaturas, a candidatura será indeferida. Ok? O financiamento da aquisição de equipamento móvel apenas da manifesta necessidade para o funcionamento das respostas sociais, isto é, se eu tenho uma candidatura para a construção de uma ERP, não vou comprar catres, não é? Não vou comprar aquecedor de biberões, está bem? E apenas, obviamente, para o estrito número de lugares financiados. Por exemplo, eu sou uma IPSS, tenho 2 ERPs. Tenho uma ERP e estou a construir uma segunda. Esta segunda foi financiada para 40 lugares. Eu não vou comprar 80 camas articuladas, certo? Preciso ter aqui alguma noção. E são elegíveis equipamentos móveis apenas com anexos, portanto, ao aviso. Portanto, eles dizem-nos o que é que nós podemos comprar, apesar de que possam ser considerados outros equipamentos móveis, desde que devidamente justificados e aprovados pelo beneficiário intermediário. Portanto, desta listagem, imaginemos que vocês pretendem comprar um outro tipo de equipamento e querem torná-lo elegível. Nosso conselho, antes de lançarem o procedimento, mandar um e-mail para o e-mail deste aviso e normalmente vai passar pelos distritos, não é? Portanto, depois é que vai para, após a contratualização, vai para os distritos, a pedir a aprovação para a compra de equipamento que vocês pretendem adquirir, ok? Os equipamentos que são elegíveis, portanto, temos de tudo. Temos equipamento eletrónico, temos fotocopiadoras, temos computadores, temos tábuas de passar a ferro, temos ferros, temos frigoríficos, temos máquinas de cafés. Eu não sei o que é uma máquina de limpeza. Temos material informático, temos material de lavandaria, temos material também de cozinha, ok? Carro inox com prateleiras, sem prateleiras. Temos também frigorífico, eu acho que vi frigorífico e, portanto, não sei se há mais alguma coisa de frigorífico, mas depois vocês também, picadora, não sei o que é. Micro-ondas, ok? Portanto, vão vendo. E depois temos maioritariamente mobiliário, como podem ver. Armários, cadeiras, colchões, catres, carro de transporte, carro de transporte de roupa, hum, camas articuladas, ok? Portanto, é isto que é financiado. Podem sempre pedir a aprovação de um outro tipo de equipamento, ah, desde que vocês
peçam a sua aprovação e eles dizem efetivamente para o funcionamento de salas de atividades, das respostas sociais, nas áreas dos idosos e deficiência, são elegíveis equipamentos destinados à promoção do conhecimento ativo, da mobilidade e apoio à pessoa portadora de deficiência. Ok? Sei que vocês falam-nos muito das salas de Nusen, das salas de fisioterapia, poderá aqui também ser elegível para vocês. Ok? Claro, pedindo a aprovação antes. Ok? O período de execução das candidaturas, estamos a falar de 6 meses máximo, portanto, quando fizerem a submissão da candidatura, só podem colocar 6 meses no período entre a data de início e data de fim. Data de início será a data do termo de aceitação, como já é o habitual, e a data de fim, a data do fornecimento de equipamento, que tem de ser anterior a julho de 26. Ok? Aqui eu vou supor que seja, eu espero que eles não inventem um documento tipo de auto de entrega, como fizeram com a Mobilidade Verde, mas nas entidades que nós vamos acompanhar, vamos sugerir que façamos um documento desse tipo, porque eles podem depois lembrar-se que uma fatura e um pagamento pode não corresponder à entrega do equipamento, não é? Portanto, deixo-vos já esta nota em que possam acautelar isso. O que é elegível? Despesa. Faturação com aquisição de equipamento móvel de manifesta necessidade para o funcionamento das respostas sociais das candidaturas contratualizadas, ok? Se, obviamente, estiverem associados a procedimentos de contratação pública celebrados após 1 de fevereiro de 2020, obedeçam a critérios de razoabilidade financeira assentes em princípios de boa gestão financeira, obedeçam às regras de contratação pública, esperem de novo, e depois que sejam respeitados os princípios da transparência, da concorrência e da boa gestão de dinheiros públicos, de modo a prevenir situações suscetíveis de configurar conflito de interesses nas relações entre a entidade beneficiária e os seus fornecedores e prestadores de serviço. Deixo nota, apesar de eu falar aqui de contratação pública, há muitas entidades que estão neste momento a iniciar a atividade, portanto, em que a candidatura será uma nova resposta social, isto é, que não tem acordos de cooperação, que não tem subsídios do, da, das câmaras, ou que não tenham, ou que estas não representam 50% dos rendimentos, ou que não tenham, portanto, tenham uma atividade muito ao nível de cotas e algumas atividades com os utentes que possam existir, não são obrigados a seguir as regras da contratação pública. Portanto, ah, lembrem-se sempre que é preciso analisar se vocês são ou não são entidade adjudicante, está bem? Portanto, deixamos nota, apesar de eles falarem, dizerem que têm de obedecer mais à frente no aviso, aliás, no ponto 15 diz que se aplicável. Portanto, a entidade pode, lembro-me agora aqui de algumas que não é aplicável a regra de contratação pública, está bem? Portanto, aqui não é obra, nós em obra somos sempre obrigados, acima de 25 mil euros, sem IVA, a fazer, a seguir o código, por causa do Estatuto das IPSS, não é? No equipamento, a história é outra, está bem? Portanto, o que é que não é elegível? A aquisição de equipamento móvel não é elegível caso o beneficiário final não garanta a execução das candidaturas. Ok? Portanto, quem está a lançar neste momento um concurso público para uma creche não consegue adjudicar a obra a 1 de outubro, é indeferido. Não consegue sequer adjudicar a obra, apesar de ter esta candidatura aprovada, não, depois vai ser indeferido. Ok? Portanto, porquê? Porque não executou, neste caso, o aviso 9. Está bem? IVA não é elegível, como sabem, encargos financeiros, prémios, multas, sanções, aquisição de terrenos, pagamentos em numerários, ok? E despesas com consultores. O financiamento é uma subvenção não reembolsável, como sabem, assumindo a modalidade de reembolso custo elegíveis e pagos em 1999, portanto, eu consigo comprar abaixo do preço do financiamento, o ICE vai-me pagar os 99.999 euros, ok? Portanto, se eu tenho uma candidatura para 100 mil euros, aprovados 100 mil euros de investimento público,
neste caso é comunitário, só chamam-lhe público, hum, compro por 150 mil euros, o ISO só me vai pagar 100 mil euros, ok? O IVA são outros contas. Portanto, na candidatura nós temos de identificar qual é o investimento total, qual é o investimento elegível, qual é o investimento elegível não comparticipado e qual é o investimento não elegível, ok? Se o investimento, imaginemos que ao custo, o investimento elegível é a multiplicação do custo padrão, ou deve ser, no vosso caso, a multiplicação do custo padrão por resposta social, nós temos um financiamento por utente, está aqui, ok? Em creche, eles dão-nos 533 euros por utente, ERPI 4.283, Centro-Dia 858, CACI 4.158, RAI 2.556, Comunidade de Inserção 1.826, Habitação Cooperativa e Comunitária 1.884 euros por utente. Portanto, se eu tenho uma candidatura para creche em que vou-me financiar 10 utentes, eu tenho o valor máximo de investimento público 5.330 euros. Mas eu vou ao mercado, portanto, investimento elegível, financiamento público de 533 euros. Mas eu vou ao mercado e o mercado não me vende por 5.330, eu só consigo comprar o equipamento por 6.000 euros. Ok? O meu investimento total são 6.000 euros, valor sem IVA. O meu investimento elegível são 5.330. O equipamento que eu vou comprar é elegível, isto é, está naquela listagem. Portanto, coloco aqui a diferença dos 6.000 para os 5.330. Ok? Investimento não elegível poderá existir caso vocês, no vosso contrato, em que vocês, é um contrato para aquisição de equipamento para creche, vocês decidam comprar algum equipamento que não esteja nesta listagem e que não tenha sido, caso a creche não é possível, mas e que não tenha sido aprovado pela Segurança Social. Está bem? Isso é que é o investimento não elegível. Ok? Portanto, o investimento elegível compartilhado, como falei, este custo padrão vezes o número de lugares financiado pelo PRE, o investimento elegível não compartilhado e não elegível é o que é o investimento privado, que é suportado por vocês, com recursos próprios, ok? Um, Apesar da Segurança Social no aviso falar muito de quais são, portanto, e quem conhece os anteriores avisos, principalmente nos últimos, nós fomos sendo obrigados a colocar comprovativos de capacidade financeira para este investimento privado. Este aviso nós não o temos de fazê-lo, portanto, não há documentação que nós temos de submeter na candidatura. Eles dizem que o investimento privado é suportado pela entidade, através de recursos financeiros próprios, de doações, de recurso ao crédito, financiamento corrente a parcerias, portanto, mas nada nos é obrigatório comunicar na plataforma quando estamos a submeter a candidatura. Deixo-vos aqui um exemplo de uma estimativa, imaginemos, de investimento em equipamento de 350 mil euros, associado a uma operação do aviso 2 com a seguinte estrutura do utente. Temos aqui um aviso 2 que vai remodelar 10 lugares em ERP e criar 50 em ERP, e vai remodelar 30 em SAD e vai criar 20 em SAD. Portanto, o investimento elegível, como sabem, o SAD não temos custo padrão para isso. O investimento elegível é simplesmente multiplicar os 60, 10 mais 50, vezes os 4.283 euros, dá-nos então um investimento elegível com participado, financiamento público de 256.980. O remanescente é elegível não comparticipado, considerando nós que só vamos comprar, obviamente, agora já aqui sou eu a pensar para os meus botões, não é? Se a Segurança Social não me vai financiar neste aviso de equipamento para o SAD e para o Centro-Dia nesta entidade, esta entidade não tem de fazer contratação, não tem de fazer um procedimento a considerar equipamento para estas outras duas respostas sociais. Não vamos complicar o que é simples. Se ele apenas vai financiar equipamento para a ERP, eu vou fazer apenas um procedimento de contratação pública, neste caso, para esta entidade tem de fazer contratação pública para equipamento para a ERP.
Porque senão vamos entrar aqui, facilmente vocês estão a ver, aqui já passamos para um concurso público, não é? Estes valores de investimento para a ERP, ou concurso público ou consulta prévia simplificada, a nível de tramitação de contratação pública, ok? Mas se o investimento elegível como participado, se eu conseguir ir ao mercado e comprar o valor por abaixo de 150.000 euros, vou, vou inseri-lo no. Vou fazer uma consulta prévia, não é? Pronto. As candidaturas são avaliadas com base em pontuação. Pontuação, nós precisamos ter no mínimo 50 pontos e devo dizer que do que fomos verificando e das entidades que nós acompanhamos, os 50 pontos estão automaticamente dados. Ok? Portanto, os critérios de análise das candidaturas, o primeiro critério é o mérito obtido que vocês obtiveram com o vosso investimento contratualizado no PRR. Portanto, se eu estou a fazer uma candidatura para a compra de equipamento para uma operação financiada no aviso 2, eu vou ver o mérito que tive na minha candidatura do aviso 2. O estado de maturidade do projeto, do investimento contratualizado, da empreitada e a adequação técnica e financeira do projeto. Ok? O mérito, então, temos a sua divisão em 40, damos 40 pontos se tivermos no mérito a nossa candidatura superior a 75 pontos. Nos avisos 2, só foram aprovadas candidaturas acima deste valor. Portanto, todas aqui já têm 40 pontos do aviso 2. Damos 30 pontos se tivermos um mérito superior ou igual a 55 pontos e inferior a 75 pontos, e baixo, superior ou igual a 50 pontos e inferior a 55 pontos. Como sabem, só há aprovações de candidaturas com 50 ou mais pontos, portanto, não haveria a pena aqui fazerem mais distinção de pontuação. Quanto ao estado da maturidade do projeto, se eu tiver a obra concluída, projeto encerrado, tenho ou obra em curso com porcentagem de execução, e aqui porcentagem de execução, já sabem, estamos a falar de estado de obra comunicado pela Segurança Social com 80 ou mais por cento. Portanto, execução física, como sabem, quem tem estas candidaturas tem 30 pontos, tem 20 pontos quem tiver uma porcentagem entre 40 e 80 e tem 10 pontos quem tiver uma porcentagem inferior a 40. Portanto, mesmo que ainda não esteja a construir 10 pontos e tenha tido este mérito, já tem a pontuação mínima para ser aprovado. Quanto ao terceiro ponto, a adequação técnica de projeto, tem a ver, como sabemos, eles fazem muito esta análise financeira que, digamos, que nunca, e que vocês sabem disso, não constitui a realidade. As candidaturas não constituem a realidade na sua execução. Portanto, aqui nós utilizamos sempre este ponto para a atribuição da pontuação. Vamos sempre aqui para os 30 pontos, porque ela é avaliado com base em informação que nós colocamos. Isto é, eu tenho 30 pontos se o rácio estimativa de custo de obra da aquisição de investimento, isto é, o meu investimento total que eu coloco na candidatura, a dividir pelo custo padrão, vezes, isto é, pelo valor do investimento elegível, for inferior ou igual a 1,5. Portanto, se eu comprar, neste caso, aqui, se eu colocar como investimento total 350.000 euros e investimento elegível de 256.000 euros, esta candidatura tem 30 pontos. Ok? Porque este a dividir por este é inferior a 1,5. Ok? Mas se aqui fosse 600.000 euros, não é? Já só teria, desculpem, 20 pontos. Ok? Portanto, e isto é com base na informação que vocês colocam na candidatura. Portanto, a forma mais simples para vocês meterem a candidatura é investimento total igual ao custo padrão vezes o número de utentes, e aqui garantem sempre que tenham os 30 pontos. Está bem?
Deveres do beneficiário final. Está amarelo porque normalmente nós teríamos isto no aviso. Não temos. Ok? Não sei porquê. Não colocaram. No final da candidatura também não está. Mas eu deixei aqui as que se poderiam associar e assembrar a esta, com base na experiência dos anteriores. Portanto, nós temos de realizar o projeto de investimento. Ah, temos de. Não, ele não pode ser interrompido por um prazo superior a 90 dias, já sabem. Temos sempre os técnicos da Segurança Social a pedir para nós irmos lá renovar o Estado de 80 a 80 dias, sempre que possível, não é? Executar o projeto de investimento. Pronto, aqui já vamos. A data já é 30 de junho de 26, está bem? O investimento não se pode prolongar a 30 de junho de 26, sabem? Anterior a julho de 26 é 30 de junho de 26. Não ter dívida à segurança social e ter contabilidade organizada, respeitar os princípios contabilísticos de volumetria e método de custeio, indicar uma conta bancária, portanto já sabem, quando se assina o termo, comunica-se logo o IBAN, submeter o pedido de adiantamento, neste caso será submeter o IBAN, quando submete o IBAN, eles automaticamente fazem, depois de validar o IBAN, fazem a transferência, neste caso dos 70% do adiantamento. Garantir a afetação das infraestruturas no prazo de 20 anos, cumprir com as regras de contratação pública. E depois, muito importante, já temos alguma experiência com os dossiês, dispor, temos de ter o processo organizado em dossiê, também, com a documentação técnico-contabilística. Garantir que estes dossiês estão disponíveis até 5 anos, portanto, quando nos perguntam qual é o prazo que eu tenho de guardar, 5 anos. A documentação, 5 anos. Fornecer todos os elementos contabilísticos, quando forem solicitados, se forem alvo de fiscalização, acompanhamento ou controlo e avaliação do projeto. Assegurar, como asseguramos sempre, o cumprimento das normas legais, nacionais e comunitárias da promoção de igualdade de género entre homens e mulheres. Adotar um sistema de gestão e controle interno, incluindo mecanismos de prevenção, detecção, correção de irregularidades detectadas e mitigação de riscos de ocorrência de situações de conflitos de interesse, fraude, corrupção e duplo financiamento. Como sabem, isto é obrigatório em entidades com 50 ou mais trabalhadores. E dar cumprimento aos requisitos de informação, comunicação e publicidade, que já vamos ver quais são. Está bem? A candidatura é submetida até 24 de julho às 17h59. Não deixem, por favor, para a última semana. Isto é um conselho que vos dou, a plataforma está a dar erros. E já estamos no dia 4, faltam 20 dias, está bem? E a boa nova é que não é preciso submeter documentação, portanto. E uma segunda boa nova são as causas de indeferimento. Nós tínhamos sempre uma causa de indeferimento e eles foram lá e retiraram-na, que era o esgotar a dotação financeira. Este aviso não tem essa informação. E eles sabem, basta fazer a conta, os contratos estão assinados, para que respostas sociais são e para quantos utentes, certo? Portanto, a entidade, portanto, eles retiraram das causas de indeferimento o esgotamento da dotação financeira, que neste caso são 30 milhões, creio eu. Acho que nem sequer passei por essa informação. Desculpem, 38 milhões de euros. Portanto, causa de indeferimento, a não apresentação de elementos previstos no presente aviso, não são nenhuns, digo já. O não cumprimento das condições de acesso e de elegibilidade, isto é muito, muito importante. Não dívida à AT Segurança Social e comunicação de contas na plataforma OSIP. Se, obviamente, tiver uma pontuação inferior a 50 pontos, a candidatura é indeferida e a prestação de falsas declarações. Dizem também que nós temos 10 dias úteis para responder a pedidos de esclarecimento. Já sabemos que teremos 2 pedidos de esclarecimento. A certidão de enquadramento é DIVA, é um e-mail que vocês recebem antes da comunicação do IBAN, ok? E o e-mail da mitigação de riscos. Okay? Nas entidades que nós acompanhamos, nós fazemos esse documento. Pronto, portanto, já há interferimentos à não resposta ao e-mail da mitigação de riscos. Está bem? Quanto aos pagamentos,
Eles fazem um adiantamento de 60% com a devolução do termo de aceitação e a avaliação da situação contributiva e tributária, e obviamente esqueceram-se aqui de colocar no aviso a aprovação do IBAN, e os restantes 30, quando forem então submetido o relatório de execução física e financeira, está bem? Que dizem eles que tem de ser feito no prazo de 45 dias úteis a contar a data de pagamento da despesa elegível. Já sabemos que não é quando nós queremos, é quando eles nos deixam, é quando a plataforma deixa, porque senão o pessoal do aviso 8 da mobilidade verde já estava aqui muito atrasado, não é? As candidaturas de 23 que ainda não nos deixam submeter nada, está bem? E muito importante, publicitação de apoios. Isto aqui é diferente do que nós temos tido, não é? Portanto, numa obra nós temos os placares, o placar permanente e o temporário. Na mobilidade verde temos a barra na viatura. Nesta, o que é que temos? Por regra, a visibilidade dos equipamentos informáticos será garantida com a colocação do autocolante com a barra de financiamento. O mesmo é aplicável a equipamentos de suporte médico ou outro, onde esta solução seja execuível. Ok? Nos equipamentos de pequena dimensão, em que a colocação do autocolante que não seja possível, a referência à intervenção do PRR deve ser feita através da colocação de um cartaz num local visível, à entrada de um hospital, de um centro de saúde, de uma escola, de uma creche, e eu preferia colocar o cartaz a andar a colocar autocolantes nos equipamentos, certo? Assim era um cartaz e já estava. No que respeita à aquisição de veículos rodoviários e outros, ou equipamentos de trabalho de grande dimensão, que eu deixo isto aqui uma forma de equiparação para os frigoríficos, ok? Algum equipamento ali algum deste equipamento que seja, que possa ser considerado de grande dimensão, claro que não comparando com uma grua, mas isso deixo, vamos saber quando lá chegarmos, quando eles nos disserem o que é que consideram armários, não é? Portanto, aqui equipamentos grandes. O que é que eles dizem com a grua? Deve ser ponderado um material de suporte de colocação da barra de financiamento, algo mais fixo. Há situações em que basta um autocolante em lugar visível no exterior, mas no caso de trabalhos que bem intensivo, deve ser ponderado uma utilização de material mais resistente. Ok? Eu, se fosse eu, tentaria negociar para que fosse um cartaz, não é? Para andar a colocar autocolantes, com a barra. Até aquela barra com as três bandeiras, não é? Com os três logótipos. Eu vou então entrar na plataforma, está bem? Eu vou-vos mostrar o formulário, que é na linha da mobilidade verde simples. Vou-vos apresentar uma candidatura já submetida, porque, como vos disse, isto está a dar erros e, e convém cautelarmos aqui, quero que vocês vejam. Estão a ver então, certo? Portanto, isto é uma entidade que tem um aviso 2, está a executar um aviso 2 para uma ERP, ok? Oi, não era aqui que eu queria, desculpa. A candidatura. A candidatura solicita-nos para identificarmos o responsável pela candidatura, o responsável pelo projeto de arquitetura. Se pretendemos que as justificações sejam remetidas para uma morada diferente da daqui identificada, sim ou não, se sim, identificamos qual é, a natureza jurídica da instituição e se o projeto candidato foi candidato a outros programas. Aqui é um obrigatório? Não. Ok? Condição de elegibilidade. Depois, na operação, então, fazem a descrição da fundamentação e vosso objetivo, a data de início e a data de fim. A plataforma está a dar erro. Se eu colocar 30 de 6 de 26, não deixo de submeter. Portanto, coloquei 29 de 6 de 26. Apesar no aviso dizer julho de 26, não sabem que o PRR termina a 30 de 6. Portanto, mesmo uma nota para quem estiver a submeter o aviso 15, não dá para colocar 30 de 6, para ter que colocar 29 de 6, está bem?
A entidade está abrangida por as regras de contratação pública, sim ou não? Neste caso é um não. E qual é o regime de IVA da entidade? Neste caso é isenta. Respondemos então aos critérios de elegibilidade. Promoção da igualdade de género de homens e mulheres, temos sempre a responder aqui qualquer coisa. O beneficiário encontra-se legalmente constituidamente registado, tem situação regularizada quanto à AT e Segurança Social, tem situação regularizada quanto a fundos europeus, submeteu as contas na plataforma OCIP, o beneficiário apresentou a mesma candidatura, há algo que ainda esteja a decorrer, aqui é um não óbvio. O beneficiário tem contrato celebrado? Sim, ok, é também outra condição de elegibilidade, que é aqui dupla, isto é burocracia, porque eles mais à frente, dupla informação mais à frente, obrigam-nos a submeter. O projeto de aproveitamento foi candidato a outro apoio financeiro nos últimos 4 anos? Não, obrigatório. E dispõe de capacidade económica financeira? Claramente que sim, se existir investimento privado, está bem? Equipamento. Vamos então, e aqui está a dar erro, ok? Aqui é que dá o erro. Obrigam-nos a selecionar o aviso, ok? A operação que nós estamos a executar e ele vai buscar, ok? Não preenchemos nada a não ser ali. E depois, isto está pré-preenchido, neste caso é uma ERP de 60 lugares. Aqui não se preenche nada, detalhes também não se preenche nada, componente financeira, ok? Investimento público igual ao investimento total, não vamos complicar o que é simples. Neste caso é só uma ERP. Vamos para o resumo, que vai buscar a informação toda. Uma nota, por acaso reparei ontem, que submeti isto ontem. Não há documentos para submeter. Já tínhamos pré-preenchido a candidatura e eu ia apenas verificá-la. E eu, ao ver, ela não gravou a informação toda. Portanto, eu tive de voltar a preencher, mas a candidatura já tinha sido pré-preenchida. Portanto, tenham cuidado em varrê-la toda do início ao fim antes de a submeter, está bem? Não somos obrigados a submeter qualquer tipo de documentos e também não há nenhuma informação complementar. E depois é só pisco-pisco, permite a submissão permite a verificação das, do Syscope, sim, sim, e submete. E ela foi submetida ontem. Ok? Isto é candidatura. Como viram, não é nada de difícil. Eu vou passar aqui as vossas perguntas, mas se alguém quiser intervir, coloca a mão no ar, por favor. O meu colega Rui vai deixar aqui no chat um link para a notificação e a informação do serviço para a submissão das candidaturas do aviso 16. Está bem? A sessão está a ser gravada, sim, como falamos, e será disponibilizada a gravação mais tarde na nossa plataforma, no nosso canal do YouTube. Será elegível neste aviso a criação de um parque exterior? Não. Acho que não. Vamos procurar no equipamento o parque. Vamos lá. Eu não tenho a certeza. Se permite baloiços. Estão a ver o PowerPoint, certo? Sim. Baloiços. B. Não. Mais exemplos de coisas de parque. Escorregas. Escorregas. Não. Ok? Um toldo não é por completo. Isso é considerado empreitada. O piso amortecedor era ótimo, não era? O piso é caríssimo. Piso tapete amortecedor. Olha que bom. O piso está. Olha, escorrega. Como é que está aqui a escorrega? A DIP. Está a ver? Podem ligar o som se quiserem, só falar. Portanto, temos aqui algumas coisas do parque exterior. Desculpe? Muita coisa. Hum? Muita coisa. Pronto. Também tem balancê. Isso é o baloiço, o balancê? Pronto. A escudo.
Eles permitem, o ICE permite a alteração do tipo de equipamento para candidaturas direcionadas aos idosos e à ciência, ok? Terceira idade e pessoas portadoras de ciência. Claro que que promovam, como está aqui escrito, investimento ativo, mobilidade, e apoio à pessoa portadora de ciência. Portanto, provavelmente esta área de estimulação pode ser considerada elegível, devem questionar o ICE antes, está bem? Doutor Firmino, arquiteto Firmino, sim, devem candidatar a ERP, obviamente. O valor será apenas considerado do investimento quanto aos utentes, o padrão vezes o número de utentes. Portanto, aqui a questão do SAD, portanto, não teremos, podemos dizer que há aqui equipamento que partilhe resposta social. Os computadores, é claro. As secretárias da entrada dos serviços administrativos. Nós sabemos que contabilisticamente tudo partilha, não é? Partilha. Portanto, isto não tem a ver com áreas físicas, metros quadrados, a distritos ao SAD e ao centro e ao ERP, mas sim equipamento. Então, eu suponho que não sei se temos aqui uma coisa que possa ser partilhada muito facilmente. As coisas para os trabalhadores deixarem as suas coisas. Não sei o nome disso. Passivos, não é? É isso, os cacifes. Os cacifos não estão aqui. Portanto, é mesmo direcionado para os utentes. Portanto, o SAD é uma resposta social que na estrutura física, para o ICE, é considerado mais direcionado aos trabalhadores, não é? Equipamento para trabalhadores. Portanto, aqui não temos aqui uma distinção do que é SAD e o que é ERP. Geradores. Olhar para aqui, podem sempre pedir, apesar de que o gerador não é um equipamento que promova o investimento ativo, mas olhando aqui para a J, para o G neste caso, não temos geradores. Não é? Pronto. Se o auto de consignação pode ir até 1 de outubro e as candidaturas para equipamento móvel fecham, nananã, e o projeto tem de estar em execução, como é que é possível acolher o auto de consignação até 1 de outubro? Não. No momento em que eles forem analisar, doutor Joaquim Góis, no momento em que eles forem analisar o deferimento da candidatura, tem de existir um auto de consignação anterior a 1 de outubro, isto é, 30 de setembro de 2025. Ok? É possível na plataforma selecionar operações que ainda não tenham execução física comunicada, isto é, autos de consignação e obra. Portanto, isto é como eu digo, eles vão avaliar isto depois de outubro. Está bem? Não. Doutor Arquiteto Firmino, não. Isto é para equipamento mobilar o edifício. Neste caso, a ERP. Não dá para painéis fotovoltaicos nem para painéis solares. É para comprar equipamento que está nesta listagem. Uma instituição pode fazer 2 candidaturas? Sim. Portanto, vocês podem selecionar ambos os projetos, está bem? Uma para. A plataforma está montada apenas para selecionar uma operação. Portanto, vai fazer uma candidatura por operação. Ok? Doutor Joaquim Góis, esta ERP é aviso 15? Se esta ERP for aviso 15 ou é aviso 2? Não sei se está a responder aqui. Pronto, se a ERP for aviso 15 não é elegível. Se for aviso 2 é elegível a candidatura. O arquiteto Firmino, a comparticipação Sim. financeira é o custo. Está a falar?
ok? Joaquim, Joaquim, olá, boa tarde. sim, olá, boa tarde. Sim, a ERP é aviso 2, só que Ok, temos a situação, nas na altura próximas. não tinha a pontuação, Sim, suficiente, na altura foram dos rebuscados, sim, há e muitos. foram rebuscados agora, só que já fizemos a autoconsignação, mas ainda Uhum. não temos, disponibilizado, Então para poder fazer. a candidatura ainda está com o estado submetida na plataforma? Ainda está. Mas está com indeferido ou já está com submetido? Estava indeferida, está indeferida ainda, mas já, Então mas nós já vai mandar um e-mail para o ICE, para aquele e-mail, sim, a expor o caso. Porque pois, vocês pois, não podem ficar excluídos só porque eles demoram exatamente, a tramitar exato. o procedimento. Isso é muito grave, está bem? Ok, está bem. Passa, passa essa comunicação, por favor. Sim, sim, muito obrigado. Nada. Ok. Quando? Não, só candidata à ERP, não é? Portanto, se vai candidatar, como viu no formulário da candidatura, nós selecionamos o código da operação e ele vai buscar a informação, número de utentes daquela operação. Portanto, É. só ERP. Doutora Cátia Martins, são só avisos de obra. As viaturas, não. Tens colegas? Sim, pois tenho. Doutora Ana Silva. Já temos todo o investimento feito, com faturas com datas anteriores. É possível submeter a candidatura à mesma? Engraçado é que quem se lembra dos avisos anteriores, eles diziam que sim. Diziam o seguinte texto: candidaturas, execuções, desde 1 de fevereiro de 2021, 2020, ok? Portanto, ata de decisão de contratar anterior posterior a 1 de fevereiro de 2020 e adicionavam o quê? Mas que as operações não podiam estar concluídas. Isto é, execução física. Aqui varreu isso. Portanto, sim, Coutense, submeta a sua candidatura. Está bem? Cercifel. Temos um cassi e uma creche em execução. Muito contente fico eu. Temos de fazer uma candidatura de equipamentos para cada uma? Não, cada uma. A não ser que o formulário vá sofrer alterações, porque ele está claramente a ser trabalhado, que permita submeter um, vocês viram, até posso tentar aqui abrir outra, tentar abrir aqui outra, mas como vos digo, é um tiro no escuro, porque isto está a dar erros. Ahm, mas ele só deixava submeter uma candidatura por operação, não permitia a dupla. Permite-me, doutor José, que entre na sua, porque é um caso que tem duas operações de construção. Sim, 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 sim. 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 Não Não há estamos a muitas. atualizar. Como sabe, não há muitas entidades que tenham duas. Construir dois. Vamos ver. Ainda não adicionou. Não. Deixa-me partilhar. Partilhar. Eu estou a partilhar PowerPoint, não é? Partilhar tela. Ok? Portanto, eu vou adicionar o aviso 16 e vou inventar que é arroba apple, que é, é para conseguirmos ir lá ver. Uhum. Uma cooperativa, não. A morada. Ah, há hoje. Não. Não, não, não.
Parece-lhe as duas. Só me deixa selecionar uma. Portanto, tem que ser duas candidaturas. Tem de ser duas candidaturas. Haha, está a ver? Olha, estão a ver um erro, olha. Eles ainda estão a parametrizar isto. Eu selecionando um, ele devia preencher isto. Está cinza, não sei o que preenche. Portanto, tem de reportar este erro. Não consegue. Também não preencheu. Está a ver? Portanto, serão duas candidaturas no vosso caso. Ok. Hum. Tá, obrigado. Ah, sim, eu colocaria, doutor António Santos, eu colocaria o arquiteto do projeto de arquitetura, se bem que aqui não tem qualquer, não tem qualquer impacto. Aliás, o próprio Segurança Social não andou a contactar os avisos de construções dos arquitetos, portanto, não sei porque é que nos pediram os e-mails e os contactos do fórum dos arquitetos. Espreguiçadeiras para o exterior, não façam mais pequena ideia. Doutora Luísa, a aquisição de cadeiras polutentes está elegível neste aviso? Está, doutora Luísa. Se tiver um aviso, se o Centro Social esteja a executar uma operação para uma candidatura do PRF, equipamentos sociais, sim. Doutora Joana, do Centro Social para Tramal. Bom dia, existe a possibilidade de uma candidatura, sendo que o nosso projeto de financiamento não. PARs 3 não é elegível, só candidaturas, construções, PRR. É possível adquirir um mobiliário para um equipamento já realizado, uma despesa já realizada? Sim. Se ela cumprir com as regras de elegibilidade da despesa. Ok? Pronto. Nomeadamente, contratação pública, se é agregado a contratação pública. Está bem? E se o equipamento que compraram está naquela listagem ou se for pré-aprovado. A Peça de Viana do Castelo, já tentamos abrir um modelo de candidatura. Na parte das informações complementares faz referência ao parecer de Colares. Este parecer é necessário? Colocou a candidatura correta. O 15 a 16 e não a 15? Porque, como vimos, não temos essa referência ao parecer do Colares. Se vos aparecer essa referência numa candidatura 16, façam um print e mandem para a Segurança Social, porque não há parecer de Colares. Armário de vestiário pode ser cacifo. Pode ser um cacifo, pode. A doutora era amor de abrigo. Amor de abrigo recebeu financiamento de pares. Podemos fazer que não. Só pode candidatar a entidades, neste aviso, que tenham a execução ou uma operação do PRR de construção. Aviso 2, 3, 4, 9, 5, ok? Portanto, Candeias, no âmbito da empreitada em curso, portamos em encargos de parque infantil que não foi comparticipado. Pode-se incluir esta despesa já faturada na candidatura? Se fez contratação pública, doutora Maria? Sim ou não? Sim, sim. Sim, sim. Então, sim. Uhum, uhum. Está bem? Portanto, a Segurança Social Ok. e a experiência que nós temos, a Segurança Social acha muito confuso para eles uma operação ter mais do que um contrato inserido. Nós já passamos esta etapa com eles, portanto, nós temos operações que têm mais do que um contrato. Ok? Por exemplo, há quem me diga, eu não vou comprar computador a quem me vende berços, não é? Portanto, o que vai-vos acontecer na execução desta candidatura é vocês terem um fornecedor, portanto, um contrato com o equipamento informático e um contrato com o equipamento mobiliário. Está bem? Pronto. Sim, E aqui no vosso caso ok. será esse contrato, mas. Está bem? Uhum. Ok, obrigado. Não. Ah, qual será com participação do Firmino, arquiteto Firmino? Será o vosso número de utentes, que eu não sei, da ERP, acho que são 40, vezes o custo padrão, 4.283.
Está bem? Número de utentes da ERP vezes 4.283. São comparticipados, do Tiago Borges, são comparticipados os lugares que forem financiados na candidatura da operação. Se a vossa operação tinha lugares a financiar e lugares a criar, sim, se vocês na vossa candidatura só criaram lugares, são só os lugares criados. Excluem-se os lugares não intervencionados, sim. Sim, então se já, para o PSDM, se já o fizeram e dá erro, eu tenho mesmo que reportar. Ok. A school, aquisição de viaturas. Aqui não permite adquirir viaturas. Eu não vi viaturas. Vi viaturas? Temos viaturas aqui na listagem? Não temos viaturas na listagem. Aquisição de viaturas são outros tipos de... outros tipos de... outros tipos de candidaturas. Não é a mobilidade verde, que já foram. Arquiteto Firmino, sim, é 100%. 100% do valor financiado, se vocês o gastarem, mais o IVA vos é devolvido. Ok? Senhora Provedora, está com a mão no ar, Santa Casa de Valongo. Já estou. Está. Olha, relativamente a equipamento para parte de fora, há aqui uma torre de trepar. Deve ser, não deve? Aquela coisinha assim, não sei. Sim, aqueles eles trepam de um lado e escorregam do outro. Não, isso é uma... Escorrega. Podem Então ser escorrega. de cordas de subir, não? Aquelas chininhas assim. É, pode ser. Pronto. De qualquer forma, então, podia saber. Nestes casos, pergunta-se à Segurança Social, é? Sim. Neste momento, não. O que eu vou lhe dizer é que isso será, portanto, neste momento nós temos o e-mail das candidaturas, certo? Neste momento, tendo o e-mail das candidaturas, eles, quando são perguntas sobre a execução, vão-lhe dizer que só vai poder mudar, só vai poder fazer perguntas à execução quando estiver na parte, quando tiver já contratualizado Ok. a operação. Portanto, Tá bem. é o que Ok. temos. Está bem. Sim, senhora. Sim? Era Mais só alguma isto. questão? Eu Ok. cheguei um bocadinho mais tarde, portanto não acompanhei o princípio, E os depois, campos, e como ainda não li. Mas era Muito bem. Então, doutor Diogo, boa tarde. Bom dia. Tirou a mão. Está sem som. Não sei se vai falar connosco. Tem razão. Bom dia a todos e a todas. Como está? Eu gostaria só de fazer esta pergunta. As comparticipações financeiras é da capacidade instalada ou só da acordo de cooperação? As comparticipações financeiras. O Sim, contrato, os lugares financiados, o investimento. sim, O exatamente. investimento elegível é o que vocês colocaram na vossa candidatura. Portanto, a vossa candidatura de construção, qual é? Tem? Nós ainda não fizemos nada porque estamos. Acho que o PARES será mais Portanto, adequado. vocês não têm uma única, não têm candidatura para... Vocês não estão a executar uma candidatura de construção PRR. Não, para já ainda não. Então não são elegíveis. Ok. Está bem? É condição de elegibilidade ter uma candidatura aprovada e estar a executar uma candidatura do PRR de construção. Mas a minha dúvida é que se fôssemos fazer a Não candidatura. consegue, fisicamente é impossível fazê-la. Ah, Como eu é? mostrei, como eu mostrei, ele vai puxar as operações que vocês têm a Pois. executar. Portanto, é impossível submeter candidatura não tendo uma operação em execução de construção. Não, ainda não temos nada. Então, ok. Então não dá, está bem? Não dá para fazer E esta. vocês vão construir o quê já Já agora? agora, sabe-me dizer como é que está a questão do PARES? Outubro. Outubro? Outubro. Obrigado. Nada, esperemos que seja outubro. Bom. É. Quanto ao IVA, o IVA é uma luta que nós temos tido e partilhamos a partir com vocês. É uma luta que temos tido. E quem estiver a fazer, quem está, aliás, vocês todos estão cá, estão a construir.
É uma luta que temos tido com o ICE. De facto, nós temos duas legislações quanto ao IVA, temos um mecanismo de devolução e temos os estatutos dos benefícios fiscais, não é? Portanto, nós reparamos que no início de finais de maio, meados de maio, o ICE decidiu alterar o procedimento quanto ao IVA. Decidiu aprovar nos pedidos de pagamento, independentemente do valor que nós colocássemos lá de IVA imputado à operação, dizer que só tornaria elegível o IVA referente a 50% referente à nossa percentagem de elegibilidade. Portanto, eu tenho um contrato de 1 milhão e tenho um financiamento de 500 mil, tenho elegibilidade de 50%, o ICE então dava 50% desses 50%, sendo que a entidade ia buscar 50% à AT. Pronto. Para nós, a nossa posição é que isso está errado. Não há lado nenhum na lei que nos diga que o ICE, que o mecanismo a nós, porque isto é só ICE, isto é só a cabeça do ICE, porque nós acompanhamos candidaturas em que temos outros beneficiários intermediários que estão a trabalhar de forma diferente, mas o ICE mudou esta perspectiva, não sabemos porquê, não nos deram justificação e, portanto, estamos a tentar esclarecer, porque não é no final do jogo que se mudam as regras, não é? Portanto, o IVA do financiamento público tem de vos ser devolvido a 100%. Portanto, sim, o IVA do financiamento público, se eu tenho um contrato com participação de 500 mil euros e comprei por 500 mil euros, o IVA vai ser-me todo devolvido. Está bem? Doutora Manuel Carvalho, temos uma candidatura aprovada, contudo a mesma foi por nós revogada. Não, não se podem candidatar. Vocês são obrigados a garantir a execução da candidatura da, da, da construção. Portanto, são obrigados a construir, ok? Para que este valor vos seja financiado. Está bem? Portanto, não havendo mais nenhuma questão? Mais alguma intervenção? Relembrava-vos que nós estamos disponíveis para submeter candidaturas. Deixava-vos o apelo para que não deixassem para a última semana. Nem digo o último dia, digo a última semana. Está bem? Porque efetivamente, como vos mostrei, a plataforma está a dar erros e não vai ser por estes erros que vocês vão perder 300, 400, 500 mil euros. Está bem? Pronto. Passo a palavra então ao Dr. Manuel António, que não está cá para fechar a sessão. Sim, eu estou cá, fiquei muito esclarecido e gostei muito da apresentação. Começo já por agradecer uma vez mais à doutora Sara a sua capacidade de síntese e a sua vontade de nos ajudar. E, obviamente que, como disse a doutora Sara, o livro exposto está disponível para ajudar nas candidaturas. Ninguém deve deixar esta oportunidade escapar-se. Ninguém, aquelas instituições que estão elegíveis, não é? Porque eu estava aqui a pensar que haverá muitas instituições com vontade e necessidade deste tipo de ajuda, mas se não tiver a construir, paciência, a vez 16 não é para eles. Eu diria que é para os mais audazes, não é? A sorte protege os audazes e, portanto, quem andar à frente, depois vão surgindo estas oportunidades. E, de facto, isto é uma oportunidade maravilhosa, porque, como nós vimos, são só 38 milhões, mas há um adiantamento de 70%. Está tudo simplificado, inclusive até podemos submeter despesas de 2020 para cá. Portanto, aquelas entidades que estejam nestas condições de poder submeter candidaturas, que o façam, e se precisarem de ajuda do Desporto, naturalmente que estamos cá para isso. Portanto, muito obrigado à doutora Sara, muito obrigado a quem esteve connosco e mostrar a nossa disponibilidade para continuarmos com estas informações, porque, como estamos a ver nos últimos tempos, têm surgido assim oportunidades para as instituições, que eu suponho que o PRR ainda há de dar dinheiro para quem não tem candidaturas
de construção e que tem muita Pois está necessidade difícil, de está equipamento. difícil escoar, não é? Parece Mas quase. está difícil, está. Portanto, vamos estando atentos e o Desporto certamente que dará nota disso. A todos, muito obrigado e um bom fim de semana. Fim de semana.